Amados, muito aí boa tarde, né? Estamos aqui no final de tarde, de domingo, né? Dia das Mães. E aqui nós estamos juntos para nós meditar mais um pouquinho da Palavra de Deus, né? Hoje, amados, eu gostaria de, à luz da Palavra, a gente trazer um assunto que para muitos ele é polêmico. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas querem interpretar a palavra de Deus a seu bel prazer, né? Ou às vezes interpretar, como eu costumo dizer, puxando sardinha para sua lata, né? E a coisa não é dessa maneira. Nós devemos interpretar a Bíblia com os olhos do Espírito e da maneira que ela é. Vamos deixar que a palavra fale conosco a verdade do Evangelho, não é? Nós queremos torcer texto da Bíblia porque o meu ministério acredita desse jeito. O seu ministério acredita desse jeito. Nós temos que não adaptar a Bíblia no nosso ministério, mas o nosso ministério, ele tem que andar à luz da palavra. Combinado? Então o assunto de hoje, amados, nós vamos falar sobre dízimos à luz da palavra. Eu sei que muitos apedrejamentos podem vir por aí, né? Mas eu convido você que antes de qualquer decisão, de falar qualquer bobagem que venha prejudicar a sua vida com Deus, que você vá para dentro da Bíblia, vá para dentro da palavra, né? Eu tenho visto às vezes questionamento de pessoas, aí já vi assuntos assim nas redes sociais, e que as pessoas elas faziam os comentários na ignorância. Não, eu creio assim, porque tem que ser assim, tal. Quer dizer, já é uma prova que a pessoa não tem um conhecimento da palavra de Deus, né? Então o que nós vamos ver aqui são as coisas à luz da palavra, né? Tirar dúvidas de muitas pessoas, né? Até a respeito do ponto de vista que a gente tem, mas deixar que a Bíblia ela nos oriente e que ela fale conosco. Tá bom, meus amados? Então vamos lá. Nós vamos em primeiro ponto, é o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, muito pregado pelas igrejas, que diz o seguinte, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículos 6 e 7. E digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Então tudo bem, amados. Já que a pessoa pega e isola esse versículo, nesse sentido, né? O que nós temos a entender aqui é o seguinte, primeira coisa, irmãos, eu não ignoro que aquilo que você faz na obra de Deus financeiramente, Deus te retribui, Deus te abençoa. E não é só financeiramente, não. Qualquer coisa que você faz na obra de Deus, Deus te retribui, né? Porque Deus ele não é como o homem. Aquilo que você faz com alegria, com sinceridade, Deus te dá recompensa. Não é somente no sentido financeiro, né? E financeiramente, o versículo fala claramente, cada um contribui segundo propôs no seu coração. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Aí você me pergunta o seguinte, fala, mas e aí, irmão Durval? E no que diz respeito ao dízimo? Você agora acha que o dízimo é da lei? Você acha que o dízimo não é agora para os nossos dias? O que você fala, irmão Durval? Eu sei que muitos irmãos que me conhecem, né, que eu já ministrei a palavra para eles, eles vão falar, agora eu vou pegar o irmão. Quer dizer que agora você acha que o dízimo é da lei. Negativo. O dízimo não é da época da lei. Não é da época da lei. Ele passou pela lei, mas ele não é da época da lei. Nós vemos o primeiro lugar onde o dízimo é mencionado, a primeira vez, nós vemos em Gênesis 14, 20. Quando Abraão vinha ali que ele foi restaurar atrás do seu povo que tinha sido levado, ali em Sodoma e Gomorra, né? Ele foi atrás, restaurou tudo, e naquela guerra toda ele teve a vitória. E dos seus despojos, ele ia encontrando com Melquisedeque, ele deu a ele o dízimo de tudo. Como honra e agradecimento a Deus, porque Melquisedeque era o sacerdote em Jerusalém. Então nós já entendemos aí que já havia essa prática, esse costume
né, da pessoa entregar o dízimo de tudo que tinha, né? Aí nós vemos também depois, você vai lá para Gênesis, lá no capítulo 18, ou melhor, para o capítulo 28 e o versículo 18 ao 22, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Jacó, que estava ali fugindo de seu irmão Esaú, em busca da terra dos parentes, onde morava sua mãe. E ali ele deitando, ele teve uma visão de Deus. Ele viu ali a escada de Jacó, né? E ele levantando ali, né, atônito com aquela visão maravilhosa, ele ungiu aquela pedra e falou, esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ali ele fez um voto a Deus, que se Deus desse vitória para ele, que ele fosse bem sucedido, tudo aquilo que ele conseguisse ou que ele conquistasse, ele daria o dízimo. Ok? E nós vemos que em todos os casos, tanto Abraão, depois nós já vemos o caso aqui de Jacó, ainda Jacó nem filhos tinha. Nem filhos tinha. Porque nós sabemos que o povo de Israel era as 12 tribos, eram os 12 filhos de Jacó. Aqui ele estava solteiro. Estava ali fugindo do seu irmão Esaú, né? E vemos aqui, amados, em todos os dois lugares, em momento algum, essas pessoas, tanto Abraão como Jacó, foram coagidos a entregar a 10ª parte daquilo que tinha. É algo que eles fizeram de maneira espontânea. Eles fizeram um voto a Deus. Correto? Aí você diz, não, então é lícito nos dias que nós estamos vivendo, dispensação da graça, o cristão, ele ser um dizimista. Aonde que está o erro? Tudo bem, irmãos. O primeiro ponto que nós vemos aqui, como eu já disse, que nem Abraão e nem Jacó foram coagidos por ninguém. Hoje também na dispensação da graça, se você fazer um voto a Deus, porque a Bíblia fala sobre voto, mas não fala que tipo de voto que você vai fazer. Você pode fazer um voto com Deus, fala, Senhor, eu estou desempregado, se o Senhor abrir as portas para mim de um emprego, eu vou dar o dízimo durante um ano, ou durante toda a minha vida, o Senhor me dá um emprego aí, e eu vou dizimar na tua casa. Quer dizer, ela fez o quê? Algo de um coração espontâneo, não foi coagida por ninguém, ela fez um voto. Agora, se você dizer para mim que isso é pecado, isso não é pecado. Brotou no coração da pessoa, não é? Então ela fez aquele voto. Agora, o que é errado? Primeiro ponto, você não vê como doutrina o dízimo na Nova Aliança. O dízimo passou pela lei, porque na época da lei existia o templo em Jerusalém, e eram muita gente que trabalhava ali. Se eu for fazer um estudo ali, tudo você vai ver ali a quantidade de holocaustos, a quantidade de sacrifícios que eram feitos, porteiro. Então ali tinha os sacerdotes, os levitas, tudo ali, e aquele povo não tinha herança em termos materiais ali no meio da nação. Então tudo que os outros plantavam, que colhia, tudo, então aquilo ali, a 10ª parte, era levado para o templo. Como você pode ver em Malaquias 3,10, né, que é o versículo muito usado nos dias atuais pelas igrejas evangélicas, né? Elas colocam inclusive ali nos envelopes, é o versículo 10, a primeira parte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas não é dito, e a segunda parte do versículo? O que diz a segunda parte do versículo? A Bíblia vai responder. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, do Senhor dos Exércitos, eu não vos abrirei janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela se vos advenha a maior abastança. Quer dizer que a promessa de Deus para aquele povo, que iriam cuidar e zelar pelo bem-estar da casa de Deus, para que ela permanecesse aberta. Então ali os porteiros, os levitas, os sacerdotes que trabalham com as suas famílias, eram sustentadas ali pelos dízimos, mas não dízimo de dinheiro, dízimo das plantações, de tudo aquilo que colhia, era levado para dentro da casa de Deus. Aí Deus abençoava aquelas pessoas, porque elas estavam abençoando a obra do Senhor, abençoando as famílias daqueles que trabalhavam na obra do Senhor ali no templo. Aí você diz, bom, então na casa de Deus nos dias atuais, não tem nada errado. A pessoa, ela pode trazer o dízimo, ela pode sentir o desejo ali para sustentar, que o pastor, vamos assim dizer,
ele pode ser assalariado e ser sustentado. E quem diz que não? A Bíblia diz o seguinte: não matarás a boca ao boi que debulha. Então aqui não está dizendo de bois, está falando da pessoa ser sustentada. E eu não estou falando que isso é errado. A pessoa ser sustentada. A pessoa ali, ela tem ali o seu sustento, porque ela está fazendo a obra, não é? Agora, só que muitos ministérios, assim como Paulo, ele não usava desse direito para não dar ocasião. Porque o que é errado nos dias atuais, primeiro ponto, a pessoa usar essa passagem de Malaquias 3,10, né, onde havia promessa para aquele povo ali que cuidava e zelava do templo naquela época, e a pessoa já querer fazer negócio com Deus. Porque isso eu estou cansado de ver. Já vi até na minha família. Pessoa que não vai para a igreja servir a Deus, não, mas vou dar disso para a minha vida melhorar. Bom, para com isso. E outro ponto também, as pessoas serem coagidas, que eu já vi as pessoas dizerem que o dízimo, se a pessoa não for dizimista, ele perde a sua salvação. Porque ele é um ladrão e vai lá para o Apocalipse e fala que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então a salvação é por 10% do salário, que ela é tão barata assim, ou a nossa salvação é pelo preço do sangue de Cristo, que ele pagou o preço por nós. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. O que é que você me fala? O que é que você me fala sobre isso? Não é? E segundo ponto, as pessoas às vezes serem agidas, às vezes psicologicamente. Algo que eu vou dizer para você aqui, que não acontece em lugar escondido, dentro de porões, em lugar algum, é o público que todo mundo veja. É pregado muitas das vezes nas igrejas ali, nos mural, uma relação dos que dizimaram e dos que não dizimaram. Ali a pessoa é coagida, muitas vezes ela dizima para não ter o nome dela, às vezes fora dali. Já vi pessoas que ficam olhando, fulano, ó, o nome do fulano não está aqui, e sai defamando e falando mal, porque alguém, obreiro de uma determinada igreja, já falou mal de membros deles lá, até sendo obreiro, que não entregaram o dízimo. Quer dizer, que já cria defamação. Irmãos defamando irmãos por causa de dinheiro. E às vezes a pessoa é fiel a Deus, é sincera, só que ela não tem uma fé para dizimar. Agora me prova que ela não vai para o céu por causa disso, que a salvação dela tem risco por causa disso. E quantas vezes também a pessoa tem uma chamada ministerial e ela não é escolhida para obter o cargo ali, para ministrar a palavra de Deus na obra do Senhor, porque ela não é dizimista, ela não entrega os 10% do seu salário. Então quer dizer que Deus erra. Deus está chamando a pessoa errada. É isso? Como já vi também cada tranqueira no ministério, irmãos, fazendo uso de púlpitos de igreja, mas fica ali porque o dízimo é gordo, é um bom dizimista. Ele é uma pessoa muito importante financeiramente para aquele ministério, para aquela igreja. Eu te pergunto, isso é correto? Então, amados, o ponto que eu digo para você é o seguinte: se a pessoa espontaneamente ela contribui, se espontaneamente ela faz um voto, fala, não, eu quero dizimar, espontaneamente ela dizima, chega ali e coloca o seu dízimo. Não precisa de tocar trombeta, é algo entre ela e Deus, um voto que ela fez com Deus. Agora as pessoas serem coagidas, né? Ministério, amados, igual se quer ir para Malaquias 3:10, segunda parte do versículo, fala que eu disse para que haja mantimento na minha casa. E quantos ministérios, irmãos, que suas contas bancárias estão gordas. Chega lá um membro que está passando necessidade, um aluguel atrasado, precisa de um bujão de gás, para ver se ele consegue. Isso eu falo para você, mas não estou julgando não, porque eu conheço ministério assim. E muitas das vezes vem esses de fora aí, artistas gospel, cantores, e cobra aquele absurdo, faz aquele limpa e leva todo o dinheiro. E às vezes o irmão e a irmã que está passando necessidade, ela não consegue nada. Ela não consegue nada. Às vezes está ali no sofrimento, eu te pergunto para você agora, que amor é esse? Que evangelho é esse? Aonde você me prova dentro da Bíblia, na Nova Aliança, ou mesmo no Antigo Testamento, o dízimo em dinheiro? Onde? Eu aceito, você pode me criticar, deixa que você me prova dentro da Bíblia. Fala assim, não, aqui está o dízimo em dinheiro. Não existe. Aí os únicos pontos que tem a pegar, Mateus 23:23. Ah, vós que dais o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, tal, mas não exerce o principal, que é o amor, tal, porque não deveis fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Não é isso que diz a palavra? Vamos ler que é melhor, né, para não ficar aqui dito pelo não dito. É Mateus 23:23, é muito conhecido o versículo, né, o trecho bíblico, Mateus 23:23, né?
Presta bem atenção para você ver. Diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, portanto, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quem disse? Jesus. Em que época que Jesus disse isso para os fariseus, os hipócritas? Na época que Jesus ainda não tinha estabilizado a igreja, Jesus ainda não tinha sido glorificado. E Jesus falou aqui sobre o dízimo de quê? De coisa de fruto da terra. Que os camaradas às vezes ele levava, ajudava as pessoas lá no templo, né? E achava que por causa daquilo ali estava tranquilo, não podia fazer o que quisesse, porque estava dando dízimo. E Jesus então condenou, porque estava desprezando o principal, o amor, a fé, né? E hoje, irmãos, é o que nós mais vemos. Nós vemos aquela parábola daquele rico que chegou lá e tal, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. E o outro ali chegou pobre, né, o publicano ali, batendo no peito, falou: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. E diz ali a passagem que quem saiu justificado? Aquele que reconhecia aquela a miserável vida que tinha, que era pecador e que buscava o perdão de Deus. Então, amados, dízimo não compra nada, dízimo não compra vida boa. Você quer ter vida boa? Você quer ter uma vida abastada? Vai trabalhar, vai à luta, vai estudar. Agora, se você contribui na obra de Deus, de livre e espontânea vontade, né, você vê a necessidade da obra, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, com certeza. Mas não é que você vai contribuir para isso. Fazer negociata com Deus. Né? E outra, amados, eu também não estou querendo com isso dizer para você, eu volto a dizer o caso às vezes daquele que lidera um trabalho numa igreja, dele está errado em ele ser sustentado. Não, de maneira alguma, irmãos. Eu não estou falando sobre isso. Agora, eu sou contra aqueles que exploram os mais pobres, que exploram as pessoas. Como há pouco tempo aí nós estávamos vendo aí, elemento aí criando o trismo. Você tem que pagar o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, 30% o trismo. Depois estava vendo aí você que teria dar o dízimo do salário que você gostaria de ganhar. Pô, para com isso. Para com isso. Né? Então viver aí explorando as pessoas, explorando aquelas pessoas que não têm entendimento das coisas. É errado. Agora, o pastor que ele é sustentado pela obra de Deus, a igreja se propõe sustentar o pastor, ajudar o pastor. Eu não sou contra não, irmãos. Fala, nós vamos pagar aqui o INPS do pastor, precisa de aposentar, um dia ele vai cansar, tal. Eu não sou contra não, irmãos. A pessoa que é sincera, porque mesmo diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, existem ministérios, né, que as pessoas são ensinadas a dizimar, né, e que eles são sinceros. Conhece, irmãos? São sinceros, já participei. Tudo aquilo que entra ali, não é dizer que todos que é porque são ladrões, ou são corruptos, ou são charlatões, não é todos não. Conheço ali que no momento ali nas reuniões, né, então é apresentado tudo ali que entrou, tudo ali que saiu, a retirada do salário dele, tudo, não tem nada errado. Dizer ali que está tendo roubo, tal, não, negativo, irmão. A gente tem que ter muito cuidado, muitas das vezes também falar sobre isso aí. Aqui tudo é prestado conta, nota fiscal de tudo que sai, né? Se tem dúvida ali e tal, apresenta nota, apresenta tudo, entrou, sobrou tanto, tem um caixa de tanto, é tudo ali que entra de oferta, de dízimos, as pessoas fazem as coisas com sinceridade. Não é dizer que porque às vezes o camarada ensina a igreja a dizimar, que ele é ladrão. Não, de maneira alguma. Agora, existem charlatões, sim. Agora, o ponto que eu quero dizer para você é que muitas pessoas, às vezes, são impedidas de servir a Deus, por causa já disso aí, porque as igrejas taxam essa situação de dízimo como prioridade. Se ele é dizimista, ele tem fé. Se ele não é dizimista, ele é amaldiçoado. Se ele não é dizimista, ele não pode cantar na igreja, ele não pode pregar. Se ele não é dizimista, ele não pode descer as águas. Se ele não é dizimista, ele não desenvolve a sua vida ministerial. Irmãos, aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na palavra de Deus? O que nós lemos aqui, o texto em 2 Coríntios capítulo 9, diz que cada um contribua, segundo propôs no seu coração.
Se você vê, se no seu coração você vê a necessidade que a obra de Deus tem, você pode contribuir, você sentiu de Deus de fazer aquilo ali, né, que a obra está precisando, talvez você contribui até mais do que 10% do seu salário. Talvez você chegue ali e você fala, ó Senhor, eu vou abençoar a tua obra. Esse mês eu vou dar o meu salário, vou abençoar a tua obra, e você faz. Não é? Às vezes você vê a necessidade que está ali de comprar bancos, pagar aluguel, talão que está atrasado, qualquer coisa ali, às vezes é um salão alugado, uma coisa qualquer. Ou você vê que às vezes o próprio líder está tendo necessidade, as viagens que ele faz ali e tal. Então você vai ajudar as pessoas. Então você vai ajudar as pessoas. Então o que eu quero dizer para você é isso aí. É que você possa, então, de uma maneira, refletir dentro da palavra de Deus e entender que eu não sou contra o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não sou contra, às vezes, a pessoa ter o seu salário, um pastor, ele ser sustentado pela igreja. O que eu sou contra é o erro, e às vezes colocar o dízimo como doutrina da palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom, meu amado? Então é isso aí, que você reflita, que você peça ao Senhor que ilumina mais a sua mente acerca de tudo isso, tá bom? Não estou aqui criando problemas ou insultando ninguém, mas te trazendo a verdade do Evangelho. Cada coisa, tudo que você tiver contra isso aí, você tem toda a liberdade de fazer o seu comentário, e eu estou aqui também disposto a te ouvir, de trocar ideias com você, desde que não parta para o lado da contenda ou para o lado da discórdia. Tá bom, meu amado? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Que você tenha aí uma semana abençoada, debaixo da graça e do poder do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade, no nome do Senhor. A paz de Deus, tchau, tchau.